muito especial que nós vamos tentar explorar nessa entrevista próxima agora, porque nessa disputa política, o Jorge Seifer ele deixa bem claro que entre essas narrativas e disputas de poder, existe um grupo que foi arrolado e dentro desse grupo há um monte de pessoas que foram presas, estão com tornozeleiras eletrônicas e que foram tratadas à revelia do marco legal. E dentro desse, claro, que entre que nós vamos tentar explorar nessa entrevista próxima agora, porque nessa disputa política, o Jorge Seifer ele deixa bem claro que entre essas narrativas e disputas de poder, existe um grupo que foi arrolado e dentro desse grupo há um monte de pessoas que foram presas, estão com tornozeleiras eletrônicas e que foram tratadas à revelia do marco legal, até do Estado de Direito. E essa tem sido a nossa bandeira, minha e sua, durante meses. E nós tivemos a oportunidade essa semana eu tive contato de que foi criada, agora, no dia 6, a Associação dos Familiares e Vítimas de 8 de janeiro. Então, essa associação ela foi criada exatamente porque familiares e vítimas que estão com seus advogados de forma separada, atuando, tinham a necessidade de se organizar para fazer frente a essa injustiça que está sendo perpetrada pelo próprio Supremo Tribunal Federal, os tratando em lotes, né, muitas vezes. E hoje nós temos a possibilidade de conversar com a presidente dessa associação, é uma advogada, o nome dela é Gabriela Ritter, e ela é lá do Rio Grande do Sul, eu vou trazê-la logo para que a gente possa aproveitar e conversar um pouquinho com ela sobre a situação desses presos do dia 8 de janeiro. Gabriela, boa tarde. Boa tarde. Agradeço imensamente a oportunidade de estar com vocês hoje. É muito importante esse espaço para que a gente possa falar não só das omissões, né, que aconteceram, mas também das ilegalidades e violações que vêm acontecendo, né, no Brasil, e que não estão sendo exploradas pelas grandes mídias, né, que não abordam isso de uma maneira que realmente não é a realidade do que está acontecendo. Então, agradeço a oportunidade de poder estar aqui hoje com vocês. Qual é a situação dos presos hoje, Gabriela? Olha, a situação atual hoje é que foram realizadas mais de 1.500 prisões, né. A maioria das pessoas já estão liberadas, que são as pessoas do inquérito 4921, que são relacionadas às prisões realizadas no QG, no dia 9 de janeiro, e permanecem presas 233 pessoas, que são do inquérito 4922, que são consideradas como as pessoas que executaram os crimes. Porém, essas pessoas, elas não tiveram a conduta individualizada, há muitos idosos, pessoas que foram para se proteger dentro dos prédios, e que hoje permanecem presas, né, sem essa individualização. As denúncias, elas são iguais, as decisões que mantêm as pessoas presas são iguais. Por exemplo, nós utilizamos um aplicativo de comparações, que é utilizado para plágio, né, e em algumas situações, as denúncias elas chegaram a ter 98% de semelhança, modificando, então, apenas o nome das pessoas. Não se tem nada individualizado. Tal pessoa quebrou o relógio, nem quem quebrou não se tem a comprovação, né, de que fez. Então, assim, e as pessoas, elas estão muito debilitadas no sistema penitenciário, né, a maioria delas nunca respondeu um processo criminal, né, pessoas de boa índole que estavam protestando, né, que não foram para uma manifestação agressiva, que era pacífica, mas que hoje estão lá dentro do sistema penitenciário. A maioria perdeu muito peso, assim, 20 quilos, 16 quilos, e dentro do sistema prisional a gente sabe que as demandas de saúde, elas não estão sendo atendidas em função da demanda, da quantidade de presos que se tem. Por exemplo, uma das reivindicações que nós vamos pleitear, né, é a questão porque existe apenas um médico para 1.400 presos, por exemplo, no bloco lá no CDP 2, na Papuda. Tá? E esses médicos, eles atendem das 9 da manhã às 5 da tarde. Então, finais de semana não tem médicos. Nós estamos tendo muito relato de pessoas que estão desmaiando, né, porque, por exemplo, a comida é de péssima qualidade, né, então muitos não conseguem comer, de fato, não têm se alimentado. Por exemplo, quando vem, o relato deles, quando vem a carne de soja, ninguém consegue se alimentar. Então, as situações são críticas, uma prisão de um tempo extrapolado, né, porque hoje são 5 meses que as pessoas estão reclusas, né, as famílias estão em desespero porque sabem da índole dos seus familiares, sabem que eles não cometeram nenhum crime, então essa sensação de injustiça e impotência das famílias é muito grande. Nós temos um grupo de apoio que nós... advogados a esse pessoal, Gabriela? Como? Como tem sido o acesso dos advogados desse pessoal? É livre o acesso deles com os seus clientes? Está sendo dificultado? Como é que está funcionando isso? Não, o acesso, assim, é por agendamento, né? No início, nós tivemos até o setor das prerrogativas da OAB do Distrito Federal, eles fez um trabalho muito bom ali para garantir que a gente tivesse o acesso. Nós sabemos que pela quantidade de prisões seria realmente dificultoso, tanto que às vezes a gente ficava numa fila de pé o dia inteiro, né, sem almoço, sem nada ali para poder visitar as pessoas. Mas hoje o que acontece que é por agendamento. Então, assim, visita online, se tu não entra no sistema às 8 horas da manhã, tu não consegue visita para a próxima semana, né? E a visita presencial também é agendada. Não existe mais a visita, me fugiu o nome agora, a gente chega à visita avulsa. Eles cortaram, não existe mais a visita avulsa. Então, se um advogado vem de fora e não consegue um atendimento agendado, ele não consegue visitar o seu cliente, porque esse tipo de visita eles não estão mais permitindo. Isso dificulta bastante, até porque 97% das pessoas que foram presas dia 8 de janeiro, elas são de outros estados, né? E, então, assim, esse exagero de tempo de prisão, né, sendo que eles já bloquearam os bens de todas as pessoas, tá? Eles estão liberando somente com tornozeleira, então por que não liberar essas pessoas para que respondam em liberdade? É isso que
que é frustrante, de fato, para a defesa, porque nós temos, por exemplo, assim, 10 recursos no processo e eles não são analisados. Eles sequer são lidos, né? Então, são violações gravíssimas que vêm acontecendo, as pessoas não estão se dando conta, os juristas não estão se dando conta, então o que a gente espera é poder ter mais espaço para demonstrar tudo isso, para provar o que está acontecendo. Nós temos um relatório bem contundente com todas as provas das violações jurídicas, né, violações de acordos internacionais, e que nós precisamos ter esses espaços para a gente poder divulgar na mídia, né, que as pessoas consigam ver, que consigam nos apoiar, porque realmente o Estado Democrático de Direito, ele está abalado, né, ele está ferido, e cabe a nós, juristas, combater isso, né. Então, assim, nós tivemos também a oportunidade, agora um mês atrás, nós fizemos uma petição que nós encaminhamos ao parlamento, tá? 60 advogados que estão trabalhando no processo assinaram essa petição, em que constam 25 ilegalidades do processo, tá? E aí nós tivemos uma audiência, uma coletiva de imprensa, em que nós tivemos a oportunidade de demonstrar para a mídia isso, mas não foram muitas mídias que divulgaram, né? Essa situação. Então, nós nos sentimos, a defesa, ela está calada no processo, né? E aí nós estamos... A participação da OAB nisso, Gabriela? Vocês mandaram esse rol de violações para a OAB, por exemplo? Então, assim, a nossa associação, né, que nós fundamos, a ASFAV, ela surgiu da ideia do advogado Dr. Ezequiel da Silveira. E ele já tinha, desde o início, feito diversos relatórios e protocolado na Ordem dos Advogados do Brasil, no Conselho Federal, que é competente, né, para essas situações, e ele nunca foi atendido, né, então ele tem vários protocolos e não foi atendido. O que nós fizemos, as famílias, nós fizemos uma carta aberta, que nós lemos no dia 11 de abril, em frente ao Conselho Federal. Ninguém veio receber essa carta, né, então nós tivemos que protocolar, e assim, do Conselho Federal em si, nós não recebemos nenhum retorno, apenas da Comissão dos Direitos Humanos, porque eu procurei o presidente dos Direitos Humanos da OAB, então nós tivemos um auxílio ali através dele, mas o Conselho Federal não. Nos preocupa muito porque aconteceram violações gravíssimas, por exemplo, as sustentações orais, que é um momento peculiar no processo em que o advogado ele pode relatar, de fato, as especificidades do seu cliente, né, que a defesa oral, ela é presencial. E o que aconteceu agora, que foi suprimido, né, por meros vídeos, né, nós advogados tínhamos que enviar vídeos de até 15 minutos para o STF, e o que mais nos deixou apavorados é porque, por exemplo, o primeiro lote, como eles chamam de lote, né, o primeiro lote de defesas de 100 pessoas, advogados que deveriam enviar a defesa da sustentação oral, no dia 17 de abril, até às 23 horas e 59 minutos. Teve colegas, a maioria dos colegas protocolaram no último dia de prazo, nós tivemos colegas que protocolaram às 23h59, 23h53, enfim, vários horários perto da meia-noite, e à meia-noite, o ministro Alexandre de Moraes, ele já proferiu seu voto, recebendo, então, as denúncias, tá? E à meia-noite e 10, a G1 já divulgou o voto dele. Então, assim, é a pergunta que nós fazemos. Essas sustentações orais, elas foram ouvidas? Né? Nós estamos tendo direito à defesa? Estamos tendo direito ao contraditório? Não, nós não estamos tendo, a defesa está calada no processo. E o Conselho Federal, o que está fazendo? Nada, eles nos dizem que estão fazendo trabalho de bastidores, mas nós questionamos, tivemos a oportunidade de conversar com o presidente Beto Simonetti, teve uma comissão, uma frente parlamentar da advocacia no Congresso Nacional agora, há umas 2 semanas atrás, e o Beto Simonetti, ele estava lá. E o nosso grupo, que nós somos um grupo de 6 advogados que estamos tomando a frente em algumas ações, né, então nós abordamos ele, conversamos com ele, e eles nos relataram, ele e o Alex Sarkis, que é o presidente das prerrogativas nacionais, eles nos falaram que nós pedimos um desagravo público, né, pelas violações que os advogados estão sofrendo. E eles nos disseram que precisaria de um consenso da entidade para que isso acontecesse de fato, né. Então, assim, são absurdos. Agora, o mais novo absurdo que aconteceu é que agora foram instauradas as ações penais, que já faz parte do procedimento, né, do rito processual, e nas ações penais, então, o grande problema que está tendo é que o STF está pedindo que os advogados levem as testemunhas para a audiência, tá? E a audiência, ela vai ser virtual. Então, assim, nunca aconteceu na história, né, audiências virtuais, ainda mais num caso, assim, de grande repercussão. Gabriela, né? Deixa eu te interromper, porque tem... Comecei a falar e não parei. Não, mas é porque você tocou num ponto que tem a ver com alguém da nossa audiência colocou assim, o Gilson Gomes. Golpe foi pessoas comuns para ser julgado pelo STF. Por que essa interferência do Gilson foi muito feliz? Porque você está colocando algumas excepcionalidades que estão acontecendo porque esse julgamento está sendo feito pelo próprio STF, que não tem estrutura para um julgamento penal. E o que eu pergunto é o seguinte, primeiro, por que essas 1.500 pessoas foram arroladas em um crime para ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal e não estão na Justiça Federal de Brasília, que seria a situação normal? Essa é a minha primeira pergunta. Segunda pergunta, que é de dobramento dessa. No dia da prisão daqueles que já foram soltos e estão com tornozeleira, aqueles que você até deu o número do processo, que foram presos no dia 9, essas pessoas que estão com tornozeleira, elas foram levadas para a academia de polícia, foram mantidas ali durante dias, dormindo no chão, sem banheiro, com uma série de excepcionalidades, e que foram depois ouvidas por juízes, e esses juízes não puderam, nessas, vamos dizer, vou chamar de audiências de custódia, mas eles não puderam soltar os seus, ou seja, aquele
me parece, né, eu que sou leigo, mas seria óbvio que aquelas pessoas não se enquadrariam numa prisão, elas deveriam responder em liberdade. No entanto, todos esses juízes disseram que foram remetidos para o Supremo Tribunal Federal e que eles não teriam autonomia para decretarem a liberdade, ou seja, que todos aqueles respondessem em liberdade. Explica pra gente por que aconteceu exatamente dessa forma, que na minha perspectiva é completamente feita ao arrepio da lei e da Constituição. Tem razão, são tantas violações, né, pra gente abordar, mas a questão da competência, né? O STF ele é incompetente para estar jogando essas pessoas que não têm foro privilegiado. Qual foi a artimanha utilizada? Para que o STF puxasse a competência para ele instaurou o inquérito 4879 em 2021, tá? E esse inquérito, nós acreditamos que é o inquérito ali dos atos antidemocráticos, que nós não temos acesso, nenhum advogado tem acesso, então ele utilizou esse inquérito sigiloso para puxar a competência para o STF. Tá? Então o STF, apenas as pessoas que foram presas dentro do prédio do STF talvez teriam competência para serem julgadas pelo Supremo Tribunal Federal. As demais, elas necessitam ser julgadas pela Justiça Federal, tá? Agora me fugiu ali as outras questões que me falou da audiência de custódia, né? A audiência de custódia, ela tem 24 horas para ser realizada. E as audiências de custódia, elas começaram a ser realizadas 3 dias depois, sendo que foi uma audiência de custódia, nós chamamos de audiência fake, porque os juízes realizavam audiência e remetiam para o STF decidir quem responderia em liberdade e quem permaneceria preso. Né? Então, e as decisões elas começaram mais de 10 dias depois que as audiências de custódia foram realizadas, sem parâmetro nenhum. Né? A impressão, assim, sinceramente, que nós temos é que foi jogado para cima e quem caiu na mão foi a pessoa que recebeu a liberdade provisória. Nós não temos, ninguém tem um parâmetro para isso. Então, são inúmeras violações. Teve mais um ponto ali que tu questionou, que agora eu não estou me recordando, que é muito importante também. Foram 3 perguntas que tu me fez, né? Mas você acabou respondendo. A minha pergunta era como é que foi feito o ardil para que essas pessoas que não têm foro para serem julgadas pelo STF, você explicou. A segunda questão foi a audiência de custódia e talvez um desdobramento foi quando eu coloquei que exatamente por essas pessoas estarem levadas à última instância da justiça, elas não têm nem a quem recorrer, porque está na mão do juiz e vocês não têm nem a quem recorrer e de um tipo de tratamento coletivo, né, em lotes, e que nós nunca vimos na história do Brasil, em que, já que você quer fazer um tratamento em lote, o normal, na minha perspectiva, seria tratar em lote tomando cada uma dessas pessoas como inocentes de per si. Ou seja, princípio, né, da presunção da inocência. Exato, né? Exato. Então você coletivamente considera ou desconsidera a presunção de inocência e os trata como uma organização criminosa. Eu queria que você nos falasse qual foi o enquadramento dessas pessoas que estão de tornozeleira eletrônica para não poderem sair de casa à noite, terem que se apresentar em segundas-feiras, tem que ficar carregando essa tornozeleira 3, 4 horas por dia. Várias já estão, inclusive, com hematomas dessas tornozeleiras. Qual a justificativa do tratamento dessas pessoas como se fossem criminosos de alta periculosidade? Se eu enquadrar isso como uma prisão política, eu estou sendo exagerado? Não, é uma prisão política, nós não temos dúvida disso. Medida cautelar abusiva, até porque os crimes que eles estão respondendo são associação criminosa, incitação ao crime, penas inferiores a 4 anos. Então, essas pessoas elas não poderiam estar utilizando tornozeleira eletrônica. Outra medida abusiva cautelar, né, é que às 18 horas até às 6 da manhã, eles precisam ter o recolhimento noturno nos finais de semana e feriados, se apresentar na comarca semanalmente. Nem para os criminosos mais violentos, eles precisam se apresentar semanalmente, mensalmente. Tanto que eu tive o relato de uma pessoa que ela disse assim que ela foi para se apresentar e não tinha cadastro de apresentação semanal, apenas mensal. Então, assim, são medidas abusivas que, ao nosso ver, né, dos advogados, são inconcebíveis e nós estamos tratando de, com certeza, prisões políticas e perseguição. Então, assim, E as pessoas que estão presas, elas estão respondendo por associação criminosa armada, sem armas, pessoas que não se conheciam. 97% das pessoas presas são de outros estados, não tinha um líder, né, não foi nada organizado. Então, assim, existiam pessoas que pediam o código-fonte, existiam pessoas que estavam orando pelo Brasil. Então, assim, inclusive em depoimentos, até em entrevistas, que também nos preocupa muito, que o ministro ele falou que essas pessoas não são civilizadas, que haviam pessoas embaixo da mesa, orando. Então, assim, aí se comprova a imparcialidade do juiz. No dia 8 de janeiro, ele fez uma publicação no Twitter dele, já chamando as pessoas de terroristas e criminosas. Né? Então, assim, o juiz que julga, que investiga, é uma pessoa que tem uma opinião formada política. Então, assim, eu também tenho receio do que eu estou falando aqui para vocês, mas eu preciso falar a verdade, a realidade do que está acontecendo, porque se não é para se eu tenho essa oportunidade de falar a público, eu preciso falar o que de fato está acontecendo. Então, um dos pontos que até acho que tu tinha mencionado antes é a imparcialidade do juiz. Ele é com certeza suspeito, né? Nós chamamos no direito, ele não tem competência e ele é suspeito para julgar essas pessoas em função da própria, vou cuidar das palavras que eu vou utilizar, da própria maneira como ele mesmo se expressa, inclusive em redes sociais. Então, qual é a pessoa que vai ter um julgamento justo, sendo que o juiz ele já está antecipando o que ele pensa daquelas pessoas? Isso é gravíssimo, é gravíssimo. A gente sabe que, enfim, o Supremo Tribunal não Fala tem... um pouquinho mais alto, Fernando, por favor. A gente sabe que o Supremo Tribunal não tem essa atribuição
né, e que, portanto, depois desse ato, tudo que vem na sequência desse ato é ilegal, inconstitucional, está errado e está torto, né, e só quem está nessa conspiração é que finge que não sabe disso, porque o Brasil inteiro já sabe disso. Então, você já relatou aqui que nem o STF, que chamou para si essa atribuição, né, ele abre mão dela no momento em que ele tem que dar sequência a esse processo. Então, vocês já enviaram esses pedidos e essas argumentações para o STF, que nem responde, você já nos disse isso. Né? Já nos disse também que a OAB se comporta dessa mesma maneira. Né? Vocês foram lá, mostraram 25 violações de todos os códigos e não houve nenhuma resposta. E para a imprensa, vocês levaram isso ou não? Sim, nós levamos, mas quem divulgou? Né? Jovem Pan, Revista Oeste, imprensas que são mais... Quem mais vocês levaram isso e não publicou? Você não pode nos dizer que órgãos foram esses? Na verdade, no dia da coletiva de imprensa, todas as mídias estavam lá, né? Porque foi lá no Salão Verde do Congresso Nacional. Então, todas as mídias estavam lá, mas só algumas divulgaram. Todos os jornais, todas as televisões estavam lá? Todos. Globo, as TVs velhas estavam lá, né? Os jornais todos estavam lá, e só a Jovem Pan e a Revista Oeste publicaram isso. Sim. Nós estamos tentando também, assim, com reuniões com juristas renomados. Por enquanto, as portas estão fechadas, porque nós não estamos conseguindo, porque nós temos o anseio de demonstrar para eles, de entregar as provas do que está acontecendo, porque quem não tem acesso aos autos, e quando a gente relata essas situações, não acredita, não, isso não pode estar acontecendo, mas nós temos o anseio, por isso que nós criamos a associação, para que a gente tenha essa força coletiva, né, essa voz unida, né, que a gente possa dar voz a essas famílias e ter força de entidade para a gente entrar em lugares que não estamos conseguindo. Por exemplo, os advogados tentam... Vou fazer uma sugestão, né, porque, como eu disse, né, todo mundo está sabendo da ilicitude e da ilegalidade dessa história inteira, né, do começo ao fim. Né, e está na hora agora de apontar o dedo para quem... Porque eu estive militando na velha imprensa durante 30 anos. Né, esse período inteiro que eu passei lá, né, um assunto que era permanente e praticamente sagrado era da gente dar assistência aos perseguidos daquele momento, né, e fazer o maior barulho possível com isso, né, para enfrentar a ilicitude da situação em que eles estavam metidos. Alguns, né, porque alguns estavam presos realmente porque cometeram crimes bárbaros. Né, mas, enfim, esse pessoal todo, toda essa imprensa que hoje se nega a reagir aos apelos de vocês, né, agitou essa bandeira de que foram eles que derrubaram a ditadura, que foram eles, a OAB também. Então, precisamos particularizar, sabe? Vocês têm que mostrar quem está se recusando a revelar essa verdade, quem está participando da operação de esconder isso com a mentira. Né? Está na hora de deixar isso claro e evidente, né, para envergonhar esse pessoal. Porque a gente não falar os nomes, não dar os nomes aos bois nessa altura, né, é um prêmio que eles não merecem. Né, um perdão que eles não merecem. Eles têm que ser postos diante da vergonha do comportamento deles. E isso, a OAB, que foi, no regime passado de exceção, a grande defensora dos direitos humanos, está se prestando esse papel. Quer dizer, isso tem que ser mostrado particularmente. Quem é a OAB hoje? Né? Exato. E é o que nós estamos fazendo. Esse papel e ele se recusou a tomar qualquer providência. Quem são essas pessoas? Essas pessoas têm que ser entregues à execração pública. Entendeu? Esses órgãos de imprensa têm que ser entregues à execração pública. É uma vergonha isso, cara. Pessoas que estão presas, que não têm voz, que não têm advogado, que não têm recurso, e a imprensa se recusa a contar essa história. Não, e não é nem se recusar, entendeu? É contar uma outra versão que não existe. Por exemplo, eu estava lendo uma reportagem da G1, agora, foi acho que no mês de março, que até eles entrevistaram o ministro e ele falou ali que os advogados, as pessoas estavam presas, quem tinha comorbidades, por exemplo, porque os advogados não estavam incluindo os atestados nas defesas. Gente, isso é o maior absurdo que existe, porque eu estive lá, estive na academia de polícia, eu cheguei em Brasília no dia 9 de janeiro, e eu vi todo o empenho, o trabalho dos advogados, empenhados ao máximo com a causa. Né? A gente vê situações assim, tem pessoas que têm advogados que estão abalados, porque eles não conseguem. Tu pode fazer a melhor defesa no processo, ela não é lida, ela não é apreciada. Então, vários relatos desse tipo. Como é que funciona no detalhe esse negócio do agendamento? Como é que funciona isso? Por exemplo, para traficante, para criminoso comum e para criminoso político. Como é que está funcionando? Para agendamento de visitação? Você disse? Para você conversar com o seu cliente. Como é que isso... o que acontece assim, é o mesmo site, é o site Agenda OAB, é da mesma maneira para todos, não tem diferenciação nesse sentido. Virtual. Né? A virtual ela é difícil mesmo, porque é apenas uma sala, só tem uma sala de videoconferência, então ela é muito disputada, até porque os advogados são de outros estados, e aí eles precisam conversar com seu cliente pelo menos a cada 15 dias, uma vez por semana, enfim, não sei como cada um se organiza, mas ela é muito disputada pelo fato de ter apenas uma sala. E quando nós, advogados, vamos até a visita presencial... É isso?
Só dá para ter uma audiência por vez. Uma por vez. Uma por vez, então assim, são acho que... Uma audiência dessa? 1 hora, 50 minutos. 50 minutos. Mas o que acontece é que, assim, ó, os prédios, eles foram inaugurados para as pessoas serem presas, né? Então, o que acontece é que nós chegávamos lá no início, e as salas, elas são com um vidro de acrílico, assim, um vidro não, uma parede de acrílico, né, transparente, e ela não tinha os furinhos, assim, pra gente conseguir escutar o nosso cliente. Então, a gente gritava de um lado, ele gritava do outro, e a comunicação não tinha como se comunicar. E ainda hoje, para escutar, mesmo tendo os furinhos, é muito difícil. Então, assim, são 3 salas de um lado, 3 do outro, e a gente acaba tendo que... As pessoas saem de lá exaustas, né? Porque a gente precisa realmente gritar com eles para que eles consigam escutar. E até porque tem muitos idosos, né? Para vocês terem noção, tem pessoas acima de 70 anos ainda presas. Tinha um senhor que usa fralda com câncer, que foi preso no QG, que tinha o parecer para liberdade provisória. Ele deveria ter sido liberado lá atrás, e ele estava preso até mais ou menos um mês atrás. Nós temos um autista preso, que nessa semana até foi divulgado por alguns deputados. Eu já vinha falando isso em outras entrevistas. Esse autista, ele permanece preso. Ele foi preso dentro dos prédios. Então, não se tem uma individualização, se ele foi para se abrigar, ou se ele, né, não se tem. Ou se ele estava orando lá dentro, ninguém sabe, porque não tem provas no processo. E as defesas não são apreciadas. Esse é o nosso apelo, assim, né, que até... Desculpa, pode falar. Então, eu acho importante a gente organizar um pouquinho as ideias, até para a nossa audiência, e também porque essas narrativas são importantes. Então, primeira coisa, todos que foram presos na frente do QG do Exército já foram soltos. E todos esses que foram presos na frente do QG do Exército, ou seja, não foram presos dentro dos prédios, nem do Palácio do Planalto, nem do Congresso Nacional e nem dentro do STF. Ou seja, todos aqueles que estavam acampados na porta do QG do Exército foram liberados com tornozeleira eletrônica e sob acusação de associação criminosa e incitação a um crime. Então, é importante a gente entender que há uma narrativa de que todas as pessoas que estavam acampadas na frente do QG estão sendo acusadas de associação criminosa e de incitação ao ato que foi feito pelos que foram presos dentro dos prédios. Então, essa organização da ideia é muito importante para a gente entender o seguinte: há uma narrativa de que esses acampados, de per si, já são criminosos, o que é uma inverdade e o que é uma injustiça, porque eles estavam ali autorizados e estavam se manifestando pacificamente por 70 dias e fizeram aquela manifestação escoltados pela Polícia Militar, tudo organizado, inclusive porque a própria Polícia Militar do Distrito Federal os levou a pé do QG para lá. O problema é que havia naquele local milhares de pessoas que saíram da rede hoteleira, que chegaram dos ônibus, e os ônibus foram estacionados na Granja do Torto, mas chegou gente de muitos outros lugares. Dentre as pessoas que foram presas dentro do Palácio do Planalto, do Congresso e do STF, que são esses que ainda estão, a maioria ainda estão presos, segundo você falou, 200 e poucas pessoas, esses foram presos sem individualização, ou seja, não se sabe se estavam lá, como aquelas imagens mostram, que havia pessoas ali dentro tentando impedir que as pessoas quebrassem, havia pessoas que depredaram e se evadiram. Nós temos imagens de muitas pessoas que entraram pelas laterais ali dos ministérios, pelos anexos, fizeram parte da depredação, foram filmadas inclusive com aquelas imagens da CNN dentro do Palácio do Planalto e que não foram presas, se evadiram, porque há algumas daquelas pessoas que foram vistas na imagem dentro do Palácio do Planalto e depois dentro do STF, minutos depois, elas transitaram dentro da praça e foram para dentro do STF e não foram presas. Então, evadiram ou foram evadidas, né? Ou foram evadidas. O que eu estou querendo organizar, Gabriela, é para que a nossa audiência saiba o seguinte: existe para o STF avocar a si a prisão dessas 1.390 pessoas que foram presas na frente do QG, que totalizando ainda mais 1.500 pessoas com aquelas que foram presas dentro dos prédios, há uma narrativa que foi formada de que houve um golpe de Estado, uma tentativa de golpe de Estado. E eu queria só que a gente ouvisse, é bem curtinho, a fala do Nicolas, porque ele coloca um ponto que eu acho que está associado a isso que você está falando. Presta atenção. Por exemplo, Deixa eu botar bem início aqui. Tem aqui, por exemplo, o alvo dessa investigação, as manifestações públicas em redes sociais de agentes públicos contra o resultado das eleições. Ora, o que tem a ver o que um deputado postou aqui a respeito de resultado das eleições? Antes nós não poderíamos questionar o lockdown, depois não poderíamos questionar a obrigatoriedade da vacina, depois não se pode questionar o resultado das eleições. Até quando? Daqui a pouco vai chegar de fato você não poder questionar a privação da sua liberdade. Então, essa fala do Nicolas ela é importante para a gente entender o seguinte: há, de fato, uma narrativa dentro do Supremo Tribunal Federal, na pessoa do ministro Alexandre de Moraes, que sustenta esse, vamos dizer assim, esse processo no qual ele, inclusive, penalizava deputados e senadores eleitos que se manifestassem a favor desses acampados na frente dos quartéis. Então, essa lógica que foi criada de que todo aquele que questionasse as eleições, que estivesse ali dizendo da sua indignação com o resultado das eleições, era tratado como um atentado à democracia, ou seja, como alguém que estaria ali reunido para cometer um crime, a simples manifestação de protesto. O próprio cacique Sererê está preso até hoje, desde o dia 12 de dezembro, porque se levantou indignado e falou o que era proibido falar. Então, eu acho importante a gente organizar um pouquinho as ideias, porque você falou da narrativa que dá sustentação, inclusive a imprensa chama os seus clientes, os seus parentes, pelo que eu entendi, você é advogada e também é parente de um dos presos, e eu quero te dizer, Gabriela, que eu tenho recebido contato de muita gente, mas a informação que eles têm nos dado é que o advogado orienta que eles não podem falar conosco, não podem dar entrevistas e não podem nem ser identificados porque eles têm pavor do Alexandre de Moraes. É isso mesmo? É isso mesmo. Para estar aqui hoje...
a gente precisou assumir uma postura. Hoje eu estou aqui representando os familiares, né? Eu não estou aqui falando em causa própria, embora eu tenha o meu pai preso lá, idoso. Então, mas hoje eu venho aqui falar em nome da associação e venho com receio, com certeza. As palavras e o que eu falei podem, em algum momento, me colocar para dentro de algum desses inquéritos, eu sei disso. Mas é a hora das pessoas se levantarem e terem coragem de se manifestar, né? De expor o que está acontecendo. Quanto mais pessoas estiverem falando sobre isso e mostrando as ilegalidades, agora eu estava vendo que alguém escreveu: estamos na ditadura. Estamos, de fato, numa ditadura judicial. Não tem como a gente negar isso. Só quem está atuando nesse processo já sabe, já tem a plena consciência do que está acontecendo. Então é importante que a gente se levante contra isso e tente, assim, de maneiras legais, que é o que a gente está fazendo, né, dentro da lei, evitar que um mal aconteça, porque esse precedente que está sendo aberto é uma mancha na nossa história que não vai ter solução, né? Jamais vão ser reparados os danos causados a essas pessoas, né? O pai que não pôde ir no casamento da filha, os aniversários que foram perdidos, o filho que não foi no velório da mãe, sendo que são pessoas que não cometeram nenhum crime para estarem presas 5 meses. Né? É gravíssimo o que a gente está vivendo. As pessoas com tornozeleira perderam seus empregos. Tem famílias que foram vender um bem para poder botar comida na mesa para seus filhos e não conseguem vender porque o bem está bloqueado. Porque o marido, que era a única fonte de renda, não tá preso, né? Pagando por um crime que não cometeu. Então, e por isso que nós fundamos a associação no dia 28 de abril, nós tivemos a nossa constituição dela, e daí por questões legais nós recém abrimos para a associação no domingo passado. Então nós já temos vários associados, já temos várias ações que nós fizemos enquanto associação. Nós conseguimos 2 audiências públicas com requerimento aprovado, uma na Câmara dos Deputados e outra no Senado Federal. Nós já pedimos vários requerimentos de conversa com a PGR, que é muito importante. Nós estamos preparando memoriais para entregar para eles, com o ministro Alexandre de Moraes, que os advogados não estão tendo acesso a ele. Então, enquanto entidade, enquanto associação, nós solicitamos essa audiência com ele, e eles nos mandaram um e-mail respondendo que nós deveríamos preencher um formulário. Então, isso já é um avanço, porque para os advogados não tem isso, né? E várias ações, reuniões com parlamentares, é o que a gente está fazendo, pedindo apoio do Senado, que o Senado é muito importante que se levante nesse momento. Nós, sociedade, dependemos do Senado Federal, porque é o único que pode intervir em todos esses abusos que estão acontecendo hoje. E você falou, foi muito bom a criação da associação, porque você se coloca, ou pelo menos essa equipe está com você, eu vi que tem vários advogados ali na Constituição, e eu vou passar justamente essa sua entrevista para o senador Jorge Seife, para o senador Girão. Eles já estiveram aqui no nosso programa comigo e o Fernão, eles estão empenhados na CPMI. Eu vou, inclusive, colocar mais um vídeo aqui de um pedacinho da CPMI para te estimular a que nós foquemos todos juntos agora na CPMI. Você tem que ser ouvida na CPMI. É muito importante que as pessoas entendam que no meio desse embate político existem pessoas sofrendo, famílias sofrendo, que não deveriam estar sofrendo as consequências dessa disputa entre aqueles que estavam ali naquele dia para se manifestar e aqueles que facilitaram, talvez, muito do que aconteceu, ou pelo menos, na melhor das hipóteses, foram negligentes, se não agiram de forma dolosa. Vamos ouvir, por favor. Sim. De trabalho. Não consta sequer o dia, ou os dias que nós vamos trabalhar. Não consta subrelatorias, mas vem cá, Che. Vai fazer tudo sozinha. Não precisa. O foco aqui é não investigar. E o que for investigado, que esteja sob o escopo de Flávio Dino. Essa é a verdade. Não existe outra verdade aqui. Por que não ter subrelatorias? Qual é o medo? Você já tem a narrativa pronta, os fatos prontos. Então, eu fiz questão de colocar esse deputado que é do seu estado, aí do Rio Grande do Sul. É muito importante você entrar em contato com ele, para que você seja arrolada entre aqueles que vão prestar depoimento. Porque você falando pela associação, você fala por todos. E é muito importante porque o que eles têm dito é que haverá dificuldade de convocar os presos para estarem lá, porque são muitos. Mas por isso que eu acho importante, é uma sugestão, viu, Gabriela? Que se separe, né? Existem 2 processos, talvez essa sugestão do deputado, de ter subcomissões ou grupo de trabalho. Um grupo de trabalho deveria se debruçar sobre aqueles que foram presos no QG, e vários deles, inclusive, nem foram à Praça dos Três Poderes. Nós temos pessoas idosas que não conseguiram fazer esse deslocamento a pé e ficaram no QG. Houve ônibus que chegaram de tarde para se manifestar no dia seguinte e que foram presos também. Gabriel, nós temos essas pessoas de contato com essas Deixa pessoas. eu fazer de novo, eu repetir a minha sugestão para você. Acredite num cara que assistiu esse filme lá atrás, né, e passei 30 anos dentro das redações. Né, dê publicidade meticulosamente a cada tentativa que você fizer. Né. Quando você for entregar uma petição, filme isso. Mostre quem está recebendo essa petição, para depois, quando esse cara te virar as costas, né, isso ficar público, foi ele que virou as costas. Isso tem que ficar registrado na história do Brasil. Né? Quem foram os caras que viraram as costas? Quem foram os caras que colaboraram com a ditadura? Né? Quem foram... Isso é que enxovalha esse pessoal para todo sempre. Né? Eles têm que pagar pelo menos esse preço. Né? Isso aconteceu na França invadida. Quem colaborou com os nazistas? Né? Quem foram esses caras? Né? Isso tem que estar registrado. Sabe? Ter publicidade de cada passo, de cada pessoa a quem vocês recorrerem, para a gente saber quem deu uma resposta e quem não deu. Né? Principalmente quem não deu. Esse cara tem que ficar com o nome dele registrado para a história, né, para ele e a família dele incorrerem na execração pública. Isso tem uma força tremenda.
entendeu? Com certeza. Obrigada, faremos isso. Bom, e te digo, olha, estou com vocês e não abro. Eu não ficarei calado enquanto o último preso político do Brasil não for solto. Estou aqui. É isso aí, Gabriela. Eu queria reiterar isso que o Fernão falou. Tem sido... Eu creio que desde que tanto eu quanto o Fernão, quando fomos afastados da Jovem Pan, nós fomos afastados justamente porque nós nos manifestamos naquele dia. E muito do que nós desconfiávamos acabou se consubstanciando na sua experiência de familiar e advogada. E eu quero te dizer que as famílias, e aí eu falo a você e falo a todas as pessoas que têm me mandado mensagens, pessoas temerosas que me pedem, pelo amor de Deus, para não dizer o nome do seu parente que está com tornozeleira eletrônica, são histórias absurdas, mas essas histórias têm que ser contadas na CPMI. Lá é o fórum para que a gente dê visibilidade. Se o mainstream jornalístico não quer dar a cobertura, se aquela CPMI lá da pandemia foi feito todo aquele show, 4 apresentações por semana, todos os canais dando visibilidade lá para o seu Aziz, para o seu Renan Calheiros, para o seu Randolph, essa CPMI que deveria estar atraindo a atenção de todos os brasileiros, o mainstream jornalístico está encobrindo, a CPMI não consegue trabalhar, foi feita uma única reunião essa semana, e para a semana que vem ainda estão decidindo quem serão os convocados, e nós percebemos que é uma procrastinação proposital. E nós precisamos dar voz aos seus parentes, né? Não só o seu parente, mas os seus clientes, porque essa associação nos dá um instrumento, pelo menos, de falar com alguém que representa um grupo. Então, eu quero te dar parabéns pela tua iniciativa e te dizer que você pode contar com a gente. E nós vamos usar o nosso networking também, para que você seja na Oeste Sem Filtro, seja na Jovem Pan, de modo que você possa dar visibilidade a isso que você está fazendo, essa iniciativa, que eu acho que ela transcende até a questão pessoal, e ela vai, eu creio, realmente, tendo, como o Fernão falou, reverberação na história do Brasil. Nós não podemos nos calar nesse momento. Não podemos e não vamos nos calar. Tem um outro ponto só que eu queria só comentar aqui, a questão da CPI do abuso de autoridade também, que faltam 27 assinaturas, né? E nós temos cobrado amplamente os deputados, enfim, e nós não conseguimos entender mesmo quem se diz, né, de direita, ou mesmo, não importa se é de direita ou esquerda, o que está acontecendo hoje ataca um lado, mas no futuro atacará o outro lado, porque, né, os precedentes abertos, eles são para todos, né? São violações violação da Constituição, violações de tratados internacionais, e é para todos, não se trata de política, né, se trata de direitos e garantias das pessoas. Então, nós não entendemos o porquê que não se consegue as assinaturas, né, quais interesses estão em jogo, interesses próprios ou interesses da sociedade, né, interesses da coletividade, isso é muito sério, né, então eu só queria abrir um parêntese para falar aqui, até porque as famílias me pediram para que eu tornasse público isso, né. É isso aí. Gabriela, uma vez mais, muito obrigado, viu? E eu creio que nós voltaremos a ter contato, e eu tenho certeza que eu vou te ver lá na CPMI. Se prepara, porque você vai ser convocada e você vai ser uma das vozes que vai falar por essas pessoas, tá bom? Olha, Obrigada. Muito obrigado mesmo pela sua disposição e pela sua coragem, acima de tudo. Nós que agradecemos em nome das famílias pela oportunidade que vocês estão nos dando aqui, é muito importante para o Brasil e para as famílias que estão sofrendo, né? As mais de 1.500 famílias que estão desde o dia 8 de janeiro. Obrigada mesmo. Fernão, você que